Olá, futuro juiz, olá, futura juíza. Estou aqui para dar as boas-vindas para você para mais um curso de Humanística do Ouse Saber para magistratura. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Felipe Augusto, sou defensor público federal, sou mestre e doutor em Direito e autor da obra Direitos Fundamentais e Sua Dimensão Objetiva. E eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês e mostrar como essa matéria que vocês estão aqui para aprender é bacana, como essa matéria que vocês estão aqui para aprender é pertinente com a sua realidade, tem a ver com o seu dia a dia e muito provavelmente você já fez várias reflexões a respeito dela. Não, você não está no curso errado, não, você não acessou o curso errado no sistema do Ouse. Esse é sim um curso de Humanística e Humanística é sim uma matéria muito bacana, muito palatável e muito agradável. Eu vou justamente retirar esse preconceito que eu sei que vocês têm a respeito de Humanística. Muita gente fala que Humanística é uma matéria chata, que Humanística é uma matéria que nem deveria estar no edital de magistratura, mas o meu objetivo é mostrar que essa visão é uma visão equivocada a respeito de Humanística. E que, na verdade, Humanística é um tema que é comum nos nossos dias. E que nós mesmos, em qualquer dos nossos momentos de reflexão a respeito do direito e até mesmo a respeito da vida, a gente pensou nos temas que os grandes doutrinadores pensaram. A diferença entre nós, réis mortais, e os grandes filósofos, sociólogos e psicólogos é que eles pensaram nisso numa escala profissional, num alto padrão de reflexão. E de forma sistematizada, eles dedicaram a vida deles a isso. E aí, realmente, às vezes, isso torna o pensamento mais rebuscado. Mas o meu trabalho aqui é ser um tradutor, é trazer esses assuntos de volta para a nossa realidade, é mostrar como isso é assunto pertinente para você, como isso vai ser importante para quando você estiver trabalhando lá, togado no seu tribunal, estudando os temas que você tem que julgar. Então, esse vai ser o nosso trabalho, desmistificar Humanística, mostrar que é um tema muito agradável e que é de interesse geral, é de interesse de todas as pessoas, tá ok? Galera, nosso curso vai ser composto pelas videoaulas, vai ter também os resumos de cada aula e os materiais de apoio, que são os slides que nós disponibilizamos aqui de cada aula dessa, tá ok? Então, acessem tudo isso, sempre busquem ver as videoaulas, os slides e os resumos que eles se complementam. Vamos começar a nossa aula, mas antes de começar o conteúdo, eu tenho que explicar um pouco para vocês como as nossas aulas foram pensadas. E as nossas aulas foram pensadas a partir de um estudo das questões de Humanística em prova de magistratura. Nós estudamos as questões de Humanística em prova de magistratura, não só da magistratura estadual, mas também da magistratura federal. E aqui tem praticamente 10 anos de estudo de questões referentes a 10 anos de provas de magistratura, e com base nisso nós percebemos quais são as matérias que têm mais relevância. Feito isso, a gente estrutura nossas aulas a partir desses pontos. Então está tudo aqui resumido nesse singelo gráfico. A gente vai perceber aqui que o ponto outros tem 20%, então aquele campo subsidiário, tudo que não é tão específico assim ficou nesse campo, mas que existem alguns pontos que têm uma incidência bastante frequente em provas de magistratura quando a gente está falando de Humanística. São esses 3 pontos, o azul mais escuro, o laranja e o cinza. O azul mais escuro é Sociologia, que vai ter 3 subpontos: relações sociais e relações jurídicas, controle social e direito e transformações sociais e direito. Vai ter o ponto 2 aqui, que é o laranja, também com 16%, que é ética, com o Código de Ética da Alemã. Isso vai ser estudado na nossa 5ª aula do curso, que é a aula sobre deveres da magistratura, o Código de Ética da Magistratura. Nós vamos ter aqui com 16% também Filosofia do Direito, com o ponto 2,
Conceito de direito, equidade, direito e moral. Essa questão da direito e da moral sempre realmente aparece em prova de concurso. Nós vamos poder estudar aqui com calma. E aí começam aqueles pontos que não são tão frequentes assim. Mas a gente percebe que ainda tem 12% de questões relacionadas à psicologia jurídica e esse ponto específico que são problemas atuais da psicologia com reflexos no direito, assédio sexual e assédio moral. Vamos trabalhar esse ponto aqui com bastante cuidado na aula de psicologia jurídica, sem problema nenhum. Vamos falar o que é crime e o que não é, entre o assédio sexual e o assédio moral. Vamos ver as espécies de assédio moral que existem. Vamos estudar isso aqui com calma. Vamos ver também os reflexos que isso tem sobre a psicologia jurídica. Com 8%, nós vamos ter ética, direitos e deveres da magistratura, também na quinta aula do curso. Com 8% aqui em vermelho, vamos ter filosofia do direito com interpretação do direito. Isso vai ser estudado na aula própria sobre teoria geral do direito, também filosofia do direito. Quando a gente estudar hermenêutica, vamos tratar disso aqui, vamos falar da interpretação jurídica clássica, da nova hermenêutica constitucional, vamos falar de tudo isso. E, por fim, temos aqui, com 4%, novamente sociologia do direito, com conflitos sociais e mecanismos de resolução, sistemas não judiciais de composição de litígios. Então, a gente percebe que sociologia do direito cai muito em prova de humanística, que é o tema da nossa aula de hoje, mas a gente pode verificar também que esses são os principais temas. Então, fica aquela dica. Se você não tem muito tempo para estudar, não tem muito tempo para estudar humanística, tem que escolher algumas matérias, escolha essas aqui, que são as que têm principal incidência. Mas tenho certeza que ninguém vai ter problema com isso, todo mundo vai conseguir estudar tudo, vai conseguir assistir todas as nossas aulas aqui, vai conseguir ler todos os nossos resumos e vai se dar muito bem em provas, tenho certeza disso. Então, feitas essas observações iniciais, a gente pode falar da divisão do nosso estudo. Justamente essa é a nossa divisão do estudo, conforme o edital de vocês. Sociologia do direito, teoria geral do direito e da política, que vai ser nossa segunda aula, filosofia do direito, psicologia judiciária, ética e o Estatuto da Magistratura Nacional. Nós vamos seguir essa sequência de aulas aqui, tá certo? Vamos ver dentro de cada macroponto do edital de vocês de humanística, nós vamos ver todos os pequenos pontos, todos os micropontos que tem dentro de cada um desses pontos aqui do edital, tá ok? Meus caros, desde já eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu estou no meio de uma crise de garganta, no meio de uma faringite. Então, eventualmente, se eu tiver algum pigarro aqui, tossir um pouco, vocês me perdoem, é porque eu estou realmente no meio de uma crise de garganta. Mas tenho certeza que isso não vai atrapalhar o nosso estudo. Então, o tema da nossa aula de hoje é Sociologia do Direito, que, como a gente pôde ver aqui no ponto anterior, gosta bastante de aparecer em prova, né? Olha aqui a questão das relações sociais e relações jurídicas, a questão dos conflitos sociais e mecanismos de resolução de conflitos. Então, tema que costuma cair em prova, sociologia do direito. E nós vamos estudar sociologia do direito com dois enfoques principais. Vamos dividir a aula em duas partes. A primeira parte vai ser para estudar os principais autores da sociologia. Meus caros, é bem comum questões perguntando aspectos do pensamento sociológico de Weber. Weber é um que é campeão em cair em prova. Quer ver outro que é campeão de cair em prova? Foucault, que por sinal eu adoro Foucault. Foucault é um autor que costuma cair em muita prova de humanística. Então, a gente tem que entender um pouquinho do pensamento desses autores, porque às vezes cai simplesmente o conhecimento a respeito do pensamento desses autores. E uma outra forma que costumam cair questões em provas é sobre os pontos mais específicos do edital mesmo. Como, por exemplo, questão de solução de conflitos, como é que se solucionam conflitos sociais. Isso é matéria desses pontos relevantes da sociologia jurídica. Então, como existem dois estilos de questões a respeito de sociologia do direito, eu vou dividir a aula nessa forma. Principais autores da sociologia jurídica, para eu dar uma musculatura para vocês a respeito do pensamento de cada um desses autores, para depois entrar nesses assuntos mesmo, nos tópicos mesmo mais relevantes a respeito de sociologia do direito.
tá ok? De sociologia jurídica. Assim, eu acho que nós vamos contemplar bem tudo o que vocês têm para saber a respeito do tema. Dentro de cada tema aqui que eu for trabalhando, eu vou apresentando questões de concursos anteriores, questões de humanística de concursos anteriores da magistratura, para vocês verem o estilo de como isso cai e eu explicando como responder, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar estudando os principais autores da sociologia jurídica. E aí, seguindo uma lógica de algumas obras, certo? Eu vou começar falando da compreensão dos gregos. Mas antes mesmo de falar da compreensão dos gregos, você deve estar se perguntando aí, pô, Felipe, você vai começar a falar dos autores, você nem me disse o que é sociologia do direito ainda. Pois bem, vamos lá. Sociologia, ou a própria ideia de sociologia, vem de sócio, né? A parte da palavra sócio e logia, ou seja, sócio, sociedade. Logia, como todos vocês sabem, vem de logos, de estudo, de ciência. Então, é o estudo da sociedade. Se atribui a Auguste Comte, como nós vamos estudar aqui, ser o pai da sociologia, o criador da sociologia. Isso a sociologia de uma forma geral, de uma forma mais ampla. Então, o pai da sociologia seria Comte, Auguste Comte. Então, nós teríamos aqui um macrocampo, que seria a sociologia. E dentro da sociologia, como um ramo da sociologia, nós teríamos a sociologia jurídica. Pois bem, o que é sociologia? Sociologia é o estudo das sociedades, não é isso? Sociologia, o estudo das sociedades, a ciência que estuda as sociedades. Só que isso não é uma coisa tão simples, como a priori parece. O objeto de estudo da sociologia não é uma coisa tão simples como aparentemente pode dar a entender. Porque existe uma série de divergências sobre qual é o real objeto da sociologia. Se é a sociedade, ou se é, por exemplo, o fato social, como defendia Durkheim, ou as ações sociais, como defendia Max Weber, ou as relações de produção, como defendia Marx. Então, o que acontece? A sociologia, na verdade, ela é a ciência que estuda os fenômenos sociais. Por que dentro da sociedade, a sociedade se comporta da forma como ela costuma se comportar? Por que as pessoas agem de tal ou qual forma? Então, o objeto da sociologia é o estudo dos fenômenos sociais. O estudo de por que as pessoas, em massa, em coletividade, se comportam da forma como elas costumam se comportar. Então, um exemplo bem bobo. A sociologia vai estudar, por exemplo, por que os litígios aumentaram tanto depois da Constituição de 88. É um excelente tema de estudo da sociologia. Um tema da sociologia jurídica, mais especificamente, né, nesse caso. A sociologia em geral. Por que, por exemplo, a sociedade se revoltou contra o governo anterior, foi às ruas, se manifestou para a retirada do governo anterior, o governo da presidente Dilma. Houve várias manifestações populares pedindo a saída dela, pedindo o impeachment, e agora o atual governo, que tem uma popularidade até menor do que tinha a Dilma, as pessoas não vão às ruas pedindo o impeachment do atual governante. Porque antes havia um clamor popular pedindo a saída daquela presidente, e por que agora há uma certa apatia? Por que esses fenômenos sociais são diferentes nesses dois contextos? Isso é estudar sociologia. Vai estudar por que os fenômenos sociais se dão da forma como se dão. E isso se aplica perfeitamente ao direito. Porque o direito, ele é um elemento dessa sociedade. Ele faz parte desse conglomerado, desse conjunto de fenômenos sociais que explicam por que a sociedade se comporta de uma forma ou de outra. Exemplo, como eu disse, por que a litigiosidade aumentou depois da Constituição de 88? Por que o número de processos judiciais cresce ano após ano? Isso é um exemplo de preocupação da sociologia jurídica. Um fenômeno social de aumento da litigiosidade.
Outro exemplo de estudo da sociologia jurídica. Por que as pessoas cumprem determinadas leis e por que elas descumprem outras leis? Então, vamos imaginar por que as pessoas respeitaram a lei do uso do cinto de segurança. Durante um bom período da história brasileira, as pessoas dirigiam sem cinto de segurança e não tinham preocupação nenhuma com isso. Depois criou-se a lei obrigando a usar o cinto. Na verdade, a lei até já existia e não era cumprida, e em um determinado momento se tornou mais rigorosa a lei, e as pessoas passaram a usar o cinto de segurança, ou pelo menos a grande maioria das pessoas passou a usar o cinto de segurança. Por que antes não se cumpria e depois se passou a se cumprir? Da mesma forma, por que as pessoas não respeitavam a lei seca lá nos Estados Unidos? A lei que proibia o uso o gozo de bebidas alcoólicas. Isso tudo é estudo de sociologia. Por quê? De sociologia jurídica, no caso. Por quê? Porque são os fatores sociais que influenciam no direito e vice-versa. Tanto os fatos sociais influenciam o direito, seja para criar, para transformar o direito, como o direito influencia nos fatos sociais. Então, essa relação entre fenômenos sociais e direito é o objeto de estudo da sociologia jurídica. Então, a sociologia jurídica é uma parte, um segmento da sociologia. E a sociologia é o estudo dos fenômenos sociais. Então, sociologia, para concluir isso, sociologia é o estudo dos fenômenos sociais, a explicação de por que a sociedade age de tal ou qual forma, e a sociologia jurídica é a sociologia aplicada ao direito, ou seja, como o direito interfere nos fenômenos sociais e como os fenômenos sociais interferem no direito. Tá ok? Então, essa é a sociologia e essa é a sociologia jurídica. Com uma observação aí. Existem, né, aquilo que eu falei, anotem essa observação. Existem divergências entre os próprios sociólogos sobre qual o objeto da sociologia, lato sensu, da ciência social. Alguns vão defender que são os fatos sociais, outros vão defender que são as ações sociais. Há divergências, tá ok? E nós vamos citar essas divergências quando a gente começar a estudar os autores da sociologia. O fato é que existe uma pré-sociologia. A sociologia se considera fundada com Auguste Comte, em 1838, século XIX. Mas antes disso, já existiam pensamentos que analisavam o comportamento social. Antes da ciência sociologia ser criada como uma ciência autônoma, já existiam reflexões sobre o ser humano dentro da sociedade, sobre por que as pessoas se comportavam de uma forma ou de outra. Isso, antes da criação da sociologia como uma ciência autônoma, estava muito atrelado à própria ideia da filosofia, lato sensu. Então, ideias ou pré-compreensões sociológicas nós vamos encontrar em filósofos. Isso vai remontar até a Grécia Antiga. Então, é bem comum isso, né? Até lugar comum, né? Sempre que a gente vai falar onde surgiu alguma coisa, sob a perspectiva ocidental, a gente sempre vai remontar à Grécia clássica. Mas é de lá mesmo que a gente vai ter que pegar essas noções mais primitivas de sociologia. É lá na Grécia mesmo. Então, na Grécia, nós vamos encontrar uma pré-compreensão sociológica no organicismo e comunitarismo de Sócrates, Platão e Aristóteles. O grande triunvirato, não é isso, do pensamento grego clássico. Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, os filósofos primitivos não chegaram sequer a estabelecer uma distinção muito nítida entre a natureza e o homem. Isso é verdade, né? Principalmente até mesmo antes dos socráticos, até mesmo antes de Sócrates, se nós pegarmos aqueles filósofos do período pré-socrático, Tales de Mileto, Pitágoras e outros, havia muito de fisicismo, né? A ideia de relação do ser humano como integrante da natureza. Então, certo não era ainda o social que traziam à tona, era a natureza humana integrada ao sistema do mundo físico, resultando numa transposição do humano para o cosmos. Sócrates guiará Platão
e este elegerá a polis que servirá para moldar toda a visão unitária da natureza. Isso é um trecho do professor Raimundo Bezerra Falcão, sobre esse fisicismo e esse organicismo do pensamento grego. O que a gente está querendo falar com isso, pessoal? Para traduzir, né? A história que eu falei de traduzir o pensamento dos autores. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é que, na visão de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, o que existia era o ser humano dentro de uma comunidade. Não havia uma visão, como nós temos hoje, do indivíduo. O que predominava era a polis, a coletividade. O pensamento grego clássico é um pensamento extremamente comunitarista, principalmente nos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Para quem não lembra, Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles. Então, é o triunvirato aí dos gregos clássicos. Eles seguem a linha idealista, ou seja, eles tinham a ideia de que eles partiam do pensamento de que existia o ideal e que o objetivo do ser humano era buscar esse ideal. Então, existia a verdade ideal, existia o certo ideal, os conceitos filosóficos existiam de forma ideal e o objetivo do ser humano era buscar alcançar isso que era ideal. Pois bem, esses idealistas, esses socráticos, eles defendiam uma visão de que o ser humano ele só conseguiria a sua plena realização dentro da sociedade, dentro do cosmos. E daí vem a noção de organicismo social. O ser humano como integrante de um grande corpo. Cada ser humano, seria apenas uma célula desse grande organismo social, que é uma ideia muito importante para a sociologia, o chamado organicismo da sociologia, até os dias de hoje. Essa ideia de organicismo vem lá dos gregos clássicos. O ápice do organicismo vai estar no próprio pensamento socrático. E isso fica muito nítido na própria forma como se deu a morte de Sócrates. Como se deu a morte de Sócrates? Para quem não sabe, Sócrates ele andava pelas ruas de Atenas ensinando os jovens, não é isso? Ele ensinava os jovens e ele ensinava por meio da maiêutica. Maiêutica é o parto de ideias. Ele fazia provocações, perguntas, questionamentos para que as pessoas fossem buscando as respostas e por meio das respostas encontrando conhecimento. Então era uma forma de estimular esse autoconhecimento. E as pessoas assim iam descobrindo, principalmente os jovens. E ele questionava as bases da sociedade ateniense. Por conta desse questionamento que era feito da sociedade ateniense, principalmente para os jovens, para que os jovens despertassem sobre as críticas àquela sociedade, Sócrates foi acusado de deturpar a juventude ateniense e por isso foi condenado à morte, por meio da cicuta. Tudo isso bebendo cicuta, um veneno, né? Tudo isso é descrito por Platão no diálogo chamado Fédon, que é o diálogo sobre a morte de Platão, ou sobre a morte de Sócrates, perdão. E o ápice do pensamento organicista fica descrito nesse diálogo, no Fédon, em que os discípulos vão até Sócrates, já preso, e oferecem para Sócrates a fuga. Dizem, Sócrates, a gente pode fazer com que você fuja daqui, a gente pode te soltar, você foge para continuar os seus ensinamentos. E aí Sócrates vai e diz, não, eu não posso fugir, porque o bom cidadão deve cumprir as leis, mesmo que injustas, para que o mau cidadão não descumpra as leis justas, alegando serem injustas. Filipe, como é que é o negócio? Vou repetir. Sócrates falou, não vou fugir, porque o bom cidadão tem que cumprir as leis, mesmo que injustas, para que o mau cidadão não descumpra as leis justas, alegando serem injustas. Ou seja, Sócrates disse, olha, eu morro, mas eu morro em prol da coletividade. Eu morro, mas eu morro para que as leis sejam respeitadas. Porque dentro da polis, dentro da sociedade, certo? Dentro da sociedade,
as pessoas têm que respeitar as leis. O respeito às leis é uma condição para que a sociedade viva de forma equilibrada. Percebam, é a admissão do sacrifício individual em prol da coletividade. Essa característica do sacrifício individual em prol da coletividade é uma marca do organicismo. É um entendimento de que eu não existo sozinho, eu existo dentro de uma coletividade. Tanto que Aristóteles, tempos depois, vai dizer: o homem é um animal político. O que Aristóteles quer dizer com essa frase, o homem é um animal político? Quer dizer que o homem só existe dentro da sociedade. Ele dizia, na política, que o quê? Que o homem que vive fora da sociedade ou é um deus, ou é um bruto, ou é um animal. Isso é o quê? É uma marca do organicismo grego clássico, do organicismo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão, que estava entre Sócrates e Aristóteles, né, na escala aí na escala temporal dos pensadores, ele, por sua vez, dizia o quê? Que na sociedade cada um deve cumprir o seu papel social. A sociedade, a polis, para se desenvolver, cada um tem que cumprir o seu papel social. Mesmo que o papel social seja, uns guerreiam, outros refletem, filosofam, pensam, e outros trabalham, que são os artífices e os escravos. Então, ele defendia uma sociedade em que cada um cumprisse o seu papel social. Para quê? Para que, assim, a polis avançasse. Ah, mas eu sou escravo aqui. Não importa, você tem que cumprir o seu papel social para que a polis se desenvolva. Ou seja, no pensamento grego clássico, o que nós vamos encontrar na obra de Sócrates, Platão e Aristóteles é um pensamento comunitarista, organicista. As pessoas existem apenas dentro da sociedade. Ainda não há um individualismo. Ainda não há o indivíduo isoladamente considerado. Não no pensamento dos gregos clássicos aqui de Sócrates, Platão e Aristóteles. Felipe, na Grécia clássica não havia nenhuma dissidência. Havia, anotem aí, havia entre os sofistas que eram os pensadores que eram relativistas, enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles eram idealistas, defendiam algo na sua essência, existiam os sofistas, que eram os relativistas, que defendiam a justiça do caso concreto, que diziam que não existia justiça ideal, que existia era a justiça do caso concreto, etc. Entre os sofistas, eu destaco aí Protágoras. Anote aí, Protágoras. Protágoras, ele cria o princípio do homo mensura, ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, cada pessoa vai ver o mundo a partir de seus próprios olhos. Isso é uma dissidência do pensamento idealista. Protágoras era um sofista que defendia o relativismo, que o homem era a medida de todas as coisas. Então, cada pessoa é uma medida, cada pessoa ela vai ver o mundo de uma forma diferente. Então, isso era uma semente do individualismo, que ficou adormecido na história da humanidade, pelo menos no mundo ocidental, aliás, no mundo todo, porque o mundo oriental é até mais organicista que o mundo ocidental, mas isso ficou adormecido no mundo todo até o Renascimento, certo? Até o Renascimento. Lá já século XVI, século XVII, onde vai acontecer o Renascimento, e aí voltam as ideias individualistas. Mas aqui, séculos antes de Cristo, até mais de 400 anos antes de Cristo, até o século XVI, XVII, o que vai predominar é um organicismo. Porque as ideias que prevaleceram no mundo ocidental não foram as ideias sofistas de Protágoras. O que prevaleceu no pensamento filosófico foi o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esse idealismo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, na história da humanidade, é isso que eu quero que vocês percebam nessa fase pré-sociológica, na história da humanidade, desde os gregos clássicos, o que predominou foi um organicismo, muito por influência de Sócrates, Platão e Aristóteles, o que foi
perpetuado durante a Idade Média, certo? Por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que continuaram com as ideias organicistas, até porque esses dois pensadores eram muito influenciados, Agostinho por Platão e Tomás de Aquino por Aristóteles. Então, eles, por meio da patrística e da escolástica, patrística de Agostinho, era a filosofia de Santo Agostinho, era a patrística, e de Tomás de Aquino, a escolástica, por meio da patrística e da escolástica, eles perpetuaram a ideia de organicismo e comunitarismo. Só que agora essa ideia veio com o recorte do cristianismo. Os dois foram os grandes filósofos da Idade Média, porque na Idade Média o que predominou foi uma dominação da igreja, e esses dois autores eram autores de dentro da igreja, e aí eles fizeram esse recorte organicista dentro do comunitarismo cristão. Então, a ideia aqui é que nós todos fazemos parte de uma mesma comunidade. Qual a comunidade? A comunidade dos cristãos, dos filhos de Deus. Se você pegar aí Santo Agostinho, por exemplo, vai falar da cidade dos homens e da cidade de Deus. Não é isso? Ou seja, a ideia de que nós todos fazemos parte de uma grande irmandade, que é a irmandade dos cristãos, tá ok? Então, qual é o resumo desse nosso primeiro bloco de aula aqui, que já está com mais de 30 minutos? O resumo do nosso primeiro bloco é: o que predominou na história da humanidade, na fase pré-sociológica, de 400 anos antes de Cristo até o Renascimento, foi o pensamento organicista, de que o ser humano só existe dentro da sociedade, de que nós, para nos realizarmos, temos que nos realizar através da sociedade, dentro da sociedade. Isso só vai ser quebrado com o individualismo que ressurge com o Renascimento, tá ok? Mas, visto essa fase pré-sociológica, que pode cair na sua prova, essa pré-sociologia, a gente pode, a partir do bloco seguinte, do bloco 2, voltar estudando a sociologia, aí sim, a fase quando a sociologia surge como uma ciência autônoma, com o pensamento de Auguste Comte, e aí estudar cada um dos pais da sociologia. Comte, Durkheim, Max Weber, Marx e outros, tá ok? Então aqui eu encerro o primeiro bloco, a gente volta no segundo bloco com o surgimento da sociologia enquanto ciência autônoma. Até lá!